Bom dia a você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Este é o Momento Me Faz Bem, cujo objetivo é compartilhar informação sobre importantes temas de saúde e bem-estar. Aqui estamos todo mês junto aos especialistas para esclarecer diversos temas relacionados à saúde. Após a pandemia da Covid-19, o número de pessoas que sofrem com a ansiedade e a depressão aumentou de uma forma alarmante. No ano passado, foi divulgada uma pesquisa da Universidade de São Paulo confirmando exatamente isso, que já tinha sido falado, né, uma afirmação que já tinha sido feita, inclusive, por médicos, psiquiatras, psicólogos e terapeutas sobre o aumento de casos de doenças mentais. De acordo com a pesquisa, em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais de casos de ansiedade, 63%. E depressão, 59%, seguido respectivamente da Irlanda e dos Estados Unidos. Para falar sobre a importância do cuidado da saúde mental, eu estou aqui com a doutora Emeline Grazielli, psicóloga. Seja muito bem-vinda ao Momento Me Faz Bem. Obrigada, Ana. Meus cumprimentos a todos vocês que estão acompanhando. E é um prazer participar aqui com vocês desse programa tão importante que promove também qualidade de vida. Exatamente, e um desses pilares é a saúde emocional. Qual a importância desse cuidado emocional, doutora? Bom, nós temos muitas áreas na vida das quais precisamos prestar atenção. Nós trabalhamos, nós cuidamos da família, nós interagimos socialmente, mas algumas vezes nós nos deixamos levar pela ideia de que as emoções elas já são implícitas e não precisam de cuidados. É claro que nós sabemos que as emoções em si, elas não adoecem, elas são básicas à nossa existência, ao nosso sistema nervoso, à nossa vida, enfim. E essas emoções, elas, a partir da sua percepção, que são os sentimentos, que são as interpretações que damos a essas emoções, elas podem gerar percepções equivocadas e que podem também promover algumas situações desconfortáveis e até mesmo de adoecimentos. Então, a gente precisa prestar atenção às nossas emoções, às alterações de humor durante o tempo em que nós passamos do dia a dia. É claro que não há uma estabilidade de humor constante, não é? Existem vários fatores e circunstâncias que acabam mudando esses estímulos e nós reagimos conforme aquilo que somos estimulados. Até seria estranho, né? Uma pessoa estar completamente feliz ou completamente sem expressão alguma no rosto. Seria muito estranho. Verdade. Então, assim, algumas pessoas confundem um pouco as alterações de humor circunstanciais com quadros patológicos. Então, é natural que algumas vezes a gente acorde bem-humorado, disposto, mas durante o dia aconteça alguma situação ou outra que gere um desconforto e que também mude o nosso quadro de humor. Mas nós precisamos ficar atentos a essas alterações drásticas, a regularidade com que elas acontecem, a constância e a intensidade. E aí sim precisamos entender que as emoções elas interferem na nossa qualidade de vida, na forma como nós vamos interagir com os outros e também na forma como nós vamos cuidar de nós mesmos. Por isso a gente precisa prestar atenção àquilo que está diferente ou fora do comum à nossa realidade cotidiana. E no contexto apresentado, né, a gente está falando pós-pandemia, a ansiedade e a depressão ficaram num nível assim que atingiram a saúde emocional de muitas pessoas. Mas podemos diferenciar cada uma delas? E quais são os sintomas, doutora? Sim, nós podemos. De fato, a pandemia ela não promoveu somente o quadro de ansiedade. A gente costuma entender que esses quadros já aconteciam e com a pandemia, o momento de crise, elas sobressaíram. Então, muitas pessoas perceberam que já tinham algumas demandas que precisavam dar contas nesse período e, por isso, elas se intensificaram ainda mais. Então, a ansiedade e a depressão, elas são quadros um pouco diferentes, mas que acabam se conectando em alguns momentos. A ansiedade, em geral, ela faz parte da nossa existência. Ela é considerada a ansiedade normal. É aquela expectativa que a gente tem, uma expectativa de prova, o resultado de alguma situação, de alguma promoção, de trabalho, as agitações do dia a dia que geram em nós um pouco de ansiedade. Essa ansiedade é normal.
ela gera também algumas reações físicas que promovem o comportamento de enfrentamento ou fuga, que é uma promoção natural do nosso corpo. O problema da ansiedade normal é quando estas reações se tornam constantes e intensas, ao ponto de atrapalhar na qualidade de vida do sujeito e impedi-lo, inclusive, de exercer as suas atividades cotidianas com mais tranquilidade. A depressão, ela já tem, na verdade, é o transtorno depressivo de humor. É até colocado em plural porque existem várias nuances desse transtorno. Mas, em geral, ele é muito mais característico pela apatia constante, pelo desânimo profundo e, assim, pelo sentimento de inutilidade, pelo sentimento realmente de tristeza profunda e constante. Então, a ansiedade ela é muito mais marcada pelo medo e pela angústia, mas isso não significa que elas não se conectem em algum momento. Essa parte difícil, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa que está passando por isso não identifica, outras pessoas ao seu redor talvez se identifiquem, mas às vezes a pessoa que está passando por isso não consegue enxergar ou não quer ser ajudada. Mas aqui está a próxima pergunta: como a gente consegue ajudar ou perceber esses sinais das pessoas que estão passando por algum tipo de doença ou quase chegando a um ponto de doença, no caso da depressão? Esses sintomas, eles aparecem com mais regularidade, embora alguns sejam sutis. No caso da ansiedade, a gente pode perceber a intensidade da angústia, do medo, de reações físicas, inclusive, muito constantes, sem estímulos reais que justifiquem essas reações. Como assim? A taquicardia, né, que é o coração acelerado, a sudorese, a falta de ar, aquela pressão no peito, que muitas pessoas se incomodam e, inclusive, buscam ajuda, às vezes pensando que é problema cardíaco. Certo. E chega lá, faz o exame, não tem nada, supostamente, né? E aí percebe que no que diz respeito a esses sintomas, a ansiedade é que estava promovendo. Então, quando você percebe que alguém está em comportamento sempre muito agitado, angustiado, com pensamentos trágicos, porque geralmente sempre envolvem pensamentos de negatividade para o futuro, preocupação exacerbada. Isso, preocupação exacerbada. Então, essas angústias, a aceleração no pensamento, a falta de conexão, muitas vezes, com aquilo que está acontecendo no presente, esses sinais, eles já podem ser considerados como fatores importantes para a gente ajudar alguém que já está, né, com esse comportamento. Procurar ajuda, sinalizar, orientar como melhor a pessoa pode lidar com essas situações. A depressão, de uma forma um pouco mais diferente que a ansiedade, ela vai apresentar um sintoma mais de fadiga, de indisposição constante. Aquele que tem o quadro depressivo, ele sente muito forte um sentimento de vazio, de falta de prazer nas coisas que ele gostava de fazer antes. Então, tudo para ele é mais pesado, tudo para ele é mais diferente, trabalhoso de fazer. Então, alterações drásticas no apetite acontecem, alterações no sono. Inclusive, a alteração ou a irregularidade do sono é um dos fatores muito comuns, tanto na ansiedade quanto na depressão. E quanto mais irregular o horário de sono, mais promotor de problemas nesses quadros será efetuado, né? Olha só. Mas assim será. E isso sem contar com os ataques de pânico que têm aumentado também, inclusive na pandemia, né, doutora? Sim. Os ataques de pânico, eles são picos de ansiedade que acontecem diante de algum estímulo que já vinha, ou gatilhos, né? Estímulo ou gatilhos que já vinham sendo desenvolvidos pelo paciente. Então, existem pessoas que têm algumas fobias, que também fazem parte dos quadros de ansiedade. E esses ataques de pânico, ou o quadro de síndrome de pânico, ele também se tornou comum. Tudo aquilo que se torna aversivo ou estimulante a pessoa a ter uma reação de angústia, de medo, de preocupação exacerbada. Então, isso acaba aumentando em proporções psicológicas para o sujeito, de forma que promove esses picos de ansiedade. E aí é importante procurar ajuda profissional. Com certeza, com certeza. Temos outro caso aqui que seria também de procurar ajuda profissional. Algumas pessoas, por exemplo, já chegam num limite de falar de suicídio. E fazem isso, talvez, ou porque realmente estão sentindo isso, ou porque realmente querem chamar atenção e receber uma atenção especial. O que fazer nesse caso? Bom, nós costumamos entender o seguinte: se alguém está precisando chamar a atenção, é porque ela, obviamente, não tem tido atenção. Então,
mesmo que não seja esse o propósito, porque aquele que procura ou pensa em suicídio, ele não está pensando nisso como um trunfo, com orgulho. Ele está pensando como uma forma de encerrar com o seu profundo sofrimento psíquico, ou com aqueles conflitos que ele não consegue administrar. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que se alguém sinaliza desconforto com a sua vida, desvalorização à sua própria vida, o sentimento de culpa muito constante, um sentimento de inutilidade, ou frases como a minha vida não tem por que acontecer, a minha existência não faz sentido, não tenho propósito, não tenho sonhos. Essas pessoas, elas já estão sinalizando uma angústia que elas têm que lidar constantemente. Por isso é importante a gente entender que aqueles que sinalizam precisam entender, precisam receber suporte. E um suporte sensível, não de acusação. Aquele que está reclamando da vida, dizendo minha vida não faz sentido, não vai ser consolado ao ouvir, mas a sua vida é ótima. Mas é ótima para quem? Então, a gente precisa ter o cuidado e a sensibilidade de entender o que ele está querendo dizer, além daquelas expressões. E, claro, oferecer ajuda, oferecer o suporte, direcioná-lo a um acompanhamento profissional, para que ele possa trabalhar esses conflitos que o incomodam a ponto de chegarem a pensar nessa possibilidade. A importância do cuidado na saúde emocional ficou muito mais evidente nesses últimos anos, não além da pandemia, mas também por aqueles casos de pessoas que tomaram essa última decisão sem apresentar esses sintomas ou pelo menos esses sinais que talvez não foram captados pelas pessoas que estavam ao redor, no caso, os mais de perto, né, familiares, enfim. Nesse contexto, doutora, como podemos prevenir? Quais são as medidas ou formas de prevenção? Bom, existem alguns níveis dentro do comportamento suicida que podem ser observados e podem ser considerados. O primeiro passo é a ideação suicida, é quando o sujeito começa a pensar na possibilidade para a resolução dos seus conflitos. Aquilo que ele não consegue dar conta, então ele começa a considerar. Enquanto ainda está na ideação, é possível perceber o tipo de conversa, o tipo de sinal que ele dá através das suas falas, através do seu comportamento, isolamento social, distanciamento, apatia. Começa a ter alguns sinais que muitas vezes são sutis, mas que são perceptíveis. Então, é importante já desde dessa etapa auxiliá-lo, orientando, apoiando e o conduzindo a um atendimento profissional para que ele consiga lidar com esses conflitos. O segundo passo, digamos assim, a segunda fase desse comportamento é o comportamento suicida, em que a pessoa começa a fazer coisas que sabe que vai lhe prejudicar, que sabe que vai lhe machucar, que sabe que vai causar danos a si mesmo, na tentativa também de sanar esse sofrimento psíquico. Então, quando chega a esse nível, é importante você já considerar que é necessária a intervenção profissional, algumas vezes até medicamentosa, pelo acompanhamento médico, para que o sujeito consiga lidar melhor e administrar melhor esses conflitos. E aí a terceira fase é o ato propriamente dito. Algumas vezes não dá para perceber, mas alguém sempre deixa escapar alguma coisa. Por isso a gente precisa considerar que aqueles que estão comunicando algum sofrimento, alguma inquietação, alguma angústia, eles não estão falando porque eles sentem prazer e se realizam nisso. Eles estão falando porque, de alguma forma, eles precisam de ajuda, precisam de acolhimento desta comunicação, para a gente entender o que está acontecendo e poder ajudar. Entender para ajudar é o melhor caminho. Eu já ia perguntar nesse sentido, na questão da prevenção, porque essas pessoas que tomam, às vezes, essa decisão não apresentam, pelo menos o público geral, as pessoas, né, no geral, não apresentam nenhum sintoma assim de ficar um pouco para baixo ou estar triste. Muito pelo contrário, parece que a vida está sorrindo para essas pessoas, normalmente. Só aqueles que estão num círculo mais fechadinho talvez consigam, né? E isso que você falou, né, das pessoas poderem alertar, né, estar cientes disso, é muito importante. Agora, doutora, talvez não todo mundo chegue a esse ponto, mas a gente não sabe se poderia chegar. Então, por isso, é tão importante assim a gente se cuidar? Com certeza. A melhor forma de prevenir situações como essa é cuidando da sua saúde, cuidando daquilo que pode promover quadros
patológicos profundos e de angústias profundas futuramente. Ao menor sinal de situações e desconfortos constantes, em que conflitos psíquicos, intrapsíquicos, que você não consiga lidar muito bem, se você não está conseguindo administrar, procure ajuda. O cuidado com a saúde física e mental, eles são holísticos. A gente, às vezes, foca no cuidado com o corpo e esquece dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa mente. Evitar pessoas que nos promovam infelicidade, nos promovam, enfim, tantas situações desagradáveis. Algumas vezes não é possível, mas a gente precisa desenvolver a inteligência emocional, o cuidado com as relações, escolher bem os ambientes e as situações, as brigas que a gente quer entrar. Então, hoje a gente está vivendo praticamente uma ditadura da felicidade, onde todos têm que estar sorrindo e têm que se apresentar bem, porque, infelizmente, a tristeza tem sido quase que criminalizada. Mas os dias bons e os dias maus fazem parte desse desenvolvimento da vida. E a gente precisa aprender a lidar com ambos, porque ambos passam. E, considerando isso, nos momentos bons, aproveite bem. E nos momentos difíceis, considere aquilo que precisa ser ajustado, considere que eles também passarão, mas nunca esqueça do cuidado que a sua vida precisa ter, a sua saúde. Você precisa de um descanso regular, você precisa de boa alimentação, você precisa praticar exercícios físicos, você precisa ter momentos de lazer agradáveis e saudáveis em família, sozinho, com os amigos, enfim. Mas esses momentos precisam ser equilibrados e ajustados conforme a sua rotina. O sono precisa estar bem regularizado. Quão importante, né? Muito importante. Então, beber água também faz parte. Ter o cuidado com os excessos, excessos de filmes, excessos de séries, excessos de leituras, excessos e excessos. Excessos até de exercícios físicos, porque tudo que é bom precisa também ser dado na medida correta. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigada por todas essas dicas, para que na prática a gente realmente consiga exercer, né? Colocar isso, né, para cada um de si, e também para essas pessoas que a gente consegue ver de perto, eles conseguem sinalizar, né, esses pontos que, né, da saúde, que dão a entender que a saúde emocional aí precisa de um cuidado a mais. E sempre é bom consultar um profissional, né? Sempre. Existe um certo preconceito entre alguns ainda, né? Se procurar um psicólogo, um psiquiatra, é porque eu estou maluco. Não, é porque você é alguém tão consciente dos seus conflitos que reconhece a necessidade de um suporte. Então, você é uma pessoa extremamente corajosa e muito preocupada com o seu bem-estar. E isso vale muito a pena. A gente precisa sempre lembrar que a nossa vida é maior e mais importante que os nossos problemas e as nossas dificuldades, e até mesmo dos nossos traumas. E para lidar melhor com essas situações e para aprender a como superá-las, algumas vezes a gente precisa de suporte. Então, não hesite em buscar ajuda. Doutora Emeline, muito, muito obrigada por esse momento, por esse tempo. E fica aí aberta a possibilidade de você estar com a gente em algum outro mês. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar com vocês. E a vocês também, muito obrigada. Vocês já sabem que aqui a gente se encontra mês a mês para conversar sobre esses temas tão importantes da saúde.